Queridos, vamos falar sobre a palavra do Senhor? Nós escrevemos louvores, orações, contribuímos e agora nós vamos compartilhar um pouco da palavra do nosso Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho do nosso Senhor, segundo Marcos. Marcos escreveu no capítulo de número 10, a partir do verso 17. Marcos 10, 17. Estou feliz com o Leonardo e Raquel aqui, né? Mais uma vez, né? Leonardo é família, é membro dessa igreja, hein? Faz parte desse corpo. Também estou vendo ali, né? Eu esqueço o nome da menina, está sempre conosco. Débora, né? São os pais da Débora, né? Que Deus abençoe essa família. Esteja sempre conosco, será muito bem-vindo. Jean está lá, meio que escondidinho, mas está ali, eu estou vendo ele. Sempre aí conosco. Querido, achou? Achou? Marcos 10, verso 17. Irmã Irene voltou mais uma vez, que Deus abençoe, né? Nossa irmã Irene, tia Giovana. Queridos, você pode se colocar de pé para nós lermos, e você já vai sentar. Vai ter um bom tempo aí sentado. Marcos 10, verso 17 em diante, vamos até o 22. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, e segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Pai, em o nome de Jesus, Senhor, a sua igreja agora, Pai querido, se assenta para se alimentar do pão espiritual. Senhor, eu tenho confiança no Senhor, na tua palavra que não volta vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Por isso, Pai, eu oro pedindo ao Senhor, o Espírito Santo, que abra a nossa mente, nos revele a tua vontade. Fale comigo, tenha misericórdia de mim, usa-me, ó Deus, para a glória do teu nome, e a tua igreja possa crescer em graça, em conhecimento e a revelação do Espírito Santo, ó Pai. Que toda mente, todo pensamento seja cativo a obedecer a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Você pode dizer um amém e se assentar em nome de Jesus. O título dessa mensagem é Ídolos do Coração Humano. Ídolos do coração humano. E aqui a gente vai andar, né, ou caminhar nesse contexto. O jovem rico e os ídolos do coração humano. Nós, cristãos, falamos muito em testemunho de vida. Sabe, pregar o evangelho com as nossas vidas, com o nosso testemunho. Isso é uma coisa que nós prezamos. E todo mundo aqui sempre fala, importante é o exemplo, é o testemunho. Muitas vezes a busca por parecer um cristão verdadeiro nos arma uma cilada. E a gente, muitas das vezes, acabamos indo por um extremo complicado, que é a hipocrisia.
Veja que coisa, né? Nós prezamos por ser um cristão verdadeiro e andar em um testemunho, em exemplo, e nessa busca exacerbada de ser crente cada vez mais, vamos para um extremo e caímos na hipocrisia. Hipocrisia é um perigo que todos nós estamos, vamos dizer assim, vulneráveis, estamos sujeitos, se não vigiarmos, de sermos crentes hipócritas, querendo dizer que é crente de verdade. Diante da facilidade das redes sociais, hoje nós vemos isso. Hoje podemos viver uma vida de aparência facilmente. Tem pessoas que Deus nos livra desse mal, quando vão em algum lugar fazer algum serviço cristão, logo faz questão de registrar e pôr na rede social. Quem olha fala, que cristão. Tem gente que se filma orando. Quem nunca viu? Quando, vai para o monte, não, vamos mostrar para todo mundo que a gente está no monte. Estou aqui, olha, estou orando por você. Mostrar que eu estou fazendo o que você não está fazendo. Cuidado com essas ciladas da hipocrisia. Não estou dizendo que é errado, não. Motivação. Será que Deus, quando nos vê fazendo o certo, bacana, né? Estamos fazendo a coisa certa. Estamos na igreja orando, estamos na rua evangelizando, estamos no monte orando, estamos ajudando o necessitado, entregando uma cesta básica, fazendo uma ação social, estamos fazendo o certo, correto? Mas será que quando Deus olha nós fazendo o que nós temos que fazer, e Ele olha dentro do nosso coração, Ele vê verdade nisso? A nossa profundidade de relacionamento com Deus é verdadeira? É isso que nós vamos tentar entender hoje na vida desse jovem, que era um jovem religioso. Você entendeu o que leu? E a gente vai navegar um pouco mais nesse assunto. O contexto histórico. Quando você abre a sua Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, você vai ver que desde o capítulo 9, Jesus está, nesse momento, falando com eles. É tipo o sermão da montanha, né? Foi um período grande de ensino, de discipulado. Jesus está entre três grandes declarações ali. Entre a sua morte e ressurreição, ele está ali preparando os seus discípulos para a sua partida. O contexto é esse, mais ou menos aquele que nós pregávamos algumas semanas atrás. E ali ele entra numa sequência de ensinos muito profundo. Você pode ver aí, a partir do capítulo 9, na verdade ele vem mais antes, mas lá no capítulo 9, ele leva alguns discípulos para a transfiguração. Pedro, Tiago e João assiste algo muito, muito grande. Ali ele está mostrando aos seus discípulos valorizar a lei e os profetas. Quem aparece na transfiguração, né? Elias, Moisés, né? Ali, e Jesus está ali, e os discípulos, ali está representando a lei, está representando os profetas, Jesus mostrando aqueles homens, a importância disso. Ali ele está levando eles, os seus seguidores, a ver a importância da oração, a consagração. Quando ele está falando sobre quem é maior no reino dos céus, ali ele mostra o seu poder para aqueles homens, quando ele cura um endemoniado. Ali ele está levando eles
nesse contexto, estou falando do contexto um pouco antes do assunto do jovem rico, a importância da oração na batalha espiritual, na cura do endemoniado. Ele fala, vai ter demônio, vocês vão ter que orar, vocês vão ter que jejuar, vai ter batalha espiritual. Ele fala sobre não ser causa de tropeço para a vida dos outros. No capítulo 9, no verso 42, ele adverte contra o escândalo. Ele fala para os seus discípulos, olha, vocês têm que tomar cuidado, que vocês podem atrapalhar os outros aí. E aí de quem vier, por quem vier o escândalo. Ele continua falando sobre a valorização do casamento na perspectiva de Deus. Ele trata sobre o divórcio no capítulo 10. Hoje os alunos estudaram na escola bíblica dominical acerca do divórcio, acerca do casamento. O que Jesus pensa sobre isso? Ele vai entrar em assuntos profundos, porque ele está preparando, os seus últimos discursos. Ele está preparando aqueles homens, olha, para vocês vão ter que assumir. E aqui, no meu reino é assim. A oração, a fé, a lei, os profetas, sabe? O casamento. E por último, querido, ele vai chegar a falar até sobre as crianças. Olha quando a gente chega no capítulo 10, verso 13. As crianças começam a se achegar a Jesus, os discípulos tentam separar aquelas crianças. Está dizendo, não deixe as crianças. Elas, dos tais é o reino dos céus. Depois que Jesus fala acerca de receber o reino dos céus, depois que ele fala de que para entrar no reino dos céus, você tem que ser uma criança, você tem que ter a dependência, como uma criança é dependente de cuidados. Para entrar no reino dos céus, você vai depender de cuidados também. De cuidados. E ele vai entrar aqui no assunto. Então Marcos agora vai lançar no seu contexto aí, o contraste de um homem religioso, um jovem, sabe, que estava tão seguro da sua vida espiritual, um jovem que tipo assim, eu não dependo nem de Deus para entrar no céu, eu já faço tudo, já cumpro a lei, quem que vai me impedir de entrar no céu? E ele vai provocar logo quem? O mestre. Então, aquele jovem que não tinha tanta dependência assim, por causa da sua segurança, entendeu? Quando você vai para o extremo e já acha que você já é crente demais, que você já é santo demais, e fica de lá acusando a turma do lado de cá que está lutando para vencer. Esse jovem estava nessa posição. Um diálogo que custou a eternidade para esse jovem. O diálogo de Jesus com esse jovem lhe custou a eternidade. Ele não conseguiu a graça da salvação, pelo menos naquele momento. Pelo menos naquele momento. Eu não sei se em outro momento ele se arrependeu e ele entendeu. A Bíblia não entra em detalhe, mas estamos falando do que está escrito. Verso 17. Veja, vamos ver o verso 17. Eu quero fazer um sermão mais expositivo nessa noite. Temos algum tempo ainda. Versículo 17. Vamos ver Marcos 10, 17. Pode deixar aí preparado que a gente vai caminhar versículo por versículo. O jovem rico se aproxima de Jesus para questioná-lo sobre como herdar a vida eterna, o chamando de bom mestre. Olha, que aquele jovem era um jovem rico, não era um jovem pobre, era um jovem que não tinha necessidade, nem material e na mente dele, nem espiritual. Então ele vai meio que ironizando, não sei qual era a intenção, a motivação dele, mas ele vai correndo. Não era muito comum, eu estava lendo, estudando um pouco sobre os ricos naquela época ficar correndo, porque era uma coisa meio antiética, né? Você numa sociedade super preconceituosa, uma sociedade onde as pessoas
tinham muita preocupação com a aparência, como se era visto pelos outros. De repente ele sai correndo, se ajoga. O texto sagrado diz que aquele homem pôs-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou. Olha, um jovem rico, correndo e se ajoelhando diante de um outro homem, judeu, fora do padrão, fora do normal. Um judeu não vai se ajoelhar diante de outro homem, rico muito menos. Ele viu algo em Jesus que o atraiu até Jesus. Ele foi atraído. E ele reconhece Jesus como um homem bom, como um homem, como um líder, um mestre. Isso é muito forte, irmão. Talvez a gente lê e a gente não entende o que está acontecendo aqui. Mas Jesus não tinha, sabe? Jesus não estava ali com uma roupa luxuosa, não tinha grandes anéis de formatura. Quando hoje você chega diante de uma autoridade, a gente é assim, nós somos assim. Você olha o cara está super bem vestido, com um anel de doutor, uma autoridade, você chega perto dele pianinho, não é assim? Porque quem somos nós perto de um ministro do Supremo Tribunal, um senador da República, um governador? Você chega assim, sabe, até pisando devagarzinho, um desembargador, porque você vê nele uma autoridade. E tem gente até que se ajoelha para pedir favor. Tu imagina um judeu rico fazer isso diante, porque o que estava diante dele não era nada, não era essa figura. Estava diante dele um meigo nazareno, vestido como todo mundo, os pés muito prováveis, cheios de poeira da sua caminhada, um homem simples. E de repente aquele jovem rico se ajoelha diante de um homem simples, diante de uma figura que por muitos era até rejeitada. Mas ele se ajoelha ali, porque ele vê em Jesus uma autoridade. Ele vê em Jesus e ele vai se humilhar. O rapaz exalta Jesus por ser um bom mestre, o que pode nos trazer a ideia de que a perspectiva que aquele jovem tinha de Jesus era superior do que muitas pessoas tinham. Era superior de um homem comum. Olha, aquele ali é diferente dos outros. Aquele jovem nunca tinha se prostrado diante de ninguém, agora se aposta diante de um homem simples. Ele viu que Jesus era diferente. Ele reconhece isso. Vamos ver o verso 18 e 19. Mas logo que isso acontece, Jesus vai repreender ele e vai corrigir a perspectiva dele. Jesus corrige a perspectiva daquele homem, porque aquele homem, ele via Jesus, ele tinha uma perspectiva errada acerca de Jesus. Nossa, ele é muito bom, ele está nos ensinando coisas tremendas. Ele sabia que Jesus curava, ele sabia que Jesus multiplicava, Jesus fazia milagre, Jesus só fazia coisa boa. Então, na perspectiva dele para Jesus, é que Jesus era uma pessoa que ia fazer alguma coisa por ele. Mas, dentro da perspectiva humana, ele não olhou Jesus como Deus. Ele olhou Jesus como um ser iluminado, um homem bom que resolve o problema das pessoas. Então, eu preciso desse homem. Eu ainda tenho alguns problemas. Então Jesus vai corrigi-lo. Não, eu não sou bom. Não é isso que está dizendo? Ninguém é bom. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. 19. Tu sabes os mandamentos? Sabe, querido, você tem uma perspectiva correta acerca de Jesus? E hoje pela manhã nós falávamos aqui no CTL, né, com a nossa classe aqui, que Jesus, e aqui ele deixa muito claro, volta no 18 para mim, por favor. Jesus, ele não aceita aquele elogio daquele jovem, porque Jesus sabia que ele não estava ali para fazer bondade para as pessoas. Eu falava isso hoje com os irmãos no CTL. Olha, se você está seguindo Jesus
pelo que ele pode fazer, você tem que entender o seguinte: o propósito de Jesus não é fazer milagres. O propósito de Jesus não é ser bom para você. Como assim, pastor? Porque bom foi o Pai que enviou ele. Ele veio para cumprir o propósito dele. O propósito de Jesus era fazer discípulos. Não era curar, não era fazer aquelas coisas. Aquelas coisas ele fazia por graça, por misericórdia. Ele era movido. A Bíblia diz que ele era movido de íntima compaixão. As pessoas, quando ele via alguém sofrendo, ele ficava movido. Ele falava: nossa, nunca vi tamanha fé. Olha, eu vou resolver o seu problema. E ele curava, ele restaurava, ele ressuscitava. Mas pura graça, por amor. Não porque ele veio para fazer isso. Ele veio para pregar a mensagem da salvação. E ele deixa isso claro para aquele jovem. Por que o jovem pergunta para ele: o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Mestre, tu és bom. O que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus falou: espera aí. Você está me olhando só como homem bom? Eu não sou bom. Bom é o Pai. Eu tenho aqui uma missão para cumprir. E eu vou fazer o que eu tenho que fazer. E aí ele entra na profundidade do relacionamento daquele homem com Deus. E ele vai nos provar nessa noite a nossa profundidade, no nosso relacionamento com Deus. Jesus vai perguntar para aquele homem, verso 19. Jesus lembra o homem 6 mandamentos. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. E ele vai falar sobre esses 6 mandamentos. Pastor, mas os mandamentos eram 10, por que Jesus só falou de 6? Não citou logo os 10? Por causa do que Jesus queria provar aquele homem. Jesus cita os mandamentos de relacionamentos humanos. Os mandamentos que são ligados a Deus, ao nosso relacionamento com Deus, Jesus não falou. Jesus leva aquele homem a pensar no relacionamento que ele estava tendo com as pessoas. Ah, você crê em Deus? Você faz tudo certinho? Então ele vai falar: olha, ele não falou, por exemplo, sobre a fidelidade. Olha, aquele mandamento sobre deuses, não farás para ti imagem de escultura, não terás outro Deus, que era um mandamento, mas Jesus não falou. Jesus não falou, por exemplo, sobre a imagem, a idolatria. Jesus não falou, por exemplo, sobre o respeito a Deus, não tomar o nome de Deus em vão. Jesus não falou para aquele jovem sobre o culto, sobre a lei do sábado. Não. Jesus falou 6 mandamentos relacionados ao próximo. Porque ele ia provar o coração daquele homem no que ele mais estava pecando. E ele não sabia que ele estava pecando naquela área. Ele era religioso. Ele era, entre aspas, um santo judeu, temente a Deus, que cumpria a lei. Mas será que ele cumpria a lei? Não mata, não cometa adultério, não roubo, não dou falso testemunho, eu não minto, eu não engano ninguém, eu não cobiço as coisas dos outros. Lá em Êxodo está escrito isso: não cobice a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que não pertença a você, ou seja, que pertence ao seu próximo. Êxodo 20, 17. Ele falava: eu não faço nada disso, eu sou um cara gente boa demais. Sabe a história do cara gente boa? Tu vai evangelizar ele e fala: rapaz, Jesus te ama. Ah, rapaz, eu não bebo, não mato, não fumo, não roubo. Por que eu tenho que ser crente? Não pego nada de ninguém, estou com as minhas contas em dia, não traio a minha mulher. Para que eu sou crente?
É isso que esse jovem falou para Jesus. Ah, essas coisas aí, pastor, Jesus, essas coisas aí desde quando eu sou menino. Eu faço tudo aí desde que eu sou criança. Jesus, querido, vai falar sobre a idolatria do coração. Por isso que ele não fala dos relacionamentos dele com Deus, porque ele estava muito seguro no relacionamento dele com Deus. Mas será que o coração dele realmente estava em Deus? Então o homem, versículo 20, me ajuda por favor. O problema real daquele jovem era a idolatria do coração. O jovem rico e a idolatria no seu coração. Mas a idolatria no coração, ela fica escondida, camuflada, querido. Se eu perguntar aqui se tem algum idólatra entre nós, é bem provável eu não vou fazê-lo. É bem provável que ninguém vai levantar a mão. Mas será que tem alguma idolatria lá dentro do teu coração? Será que tem alguma idolatria dentro do meu coração? Jesus vai levar o jovem, sabe, vai empurrando ele para um cantinho, vai chegar um momento que ele não tem como pular fora. E aí ele revela a natureza do coração dele. Olha o que está acontecendo no verso 20. O homem reconhece que é cumpridor destes mandamentos. Ele respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. A gente sabe como que o judeu é educado. A gente tenta, né? Aqui, infelizmente, muitos pais, muitos de nós aqui, talvez que esteja pela internet, não se atentaram para isso, não fazem questão de levar o filho para a igreja, não fazem questão de ensinar o filho a ler a Bíblia, não ensinam os filhos a orar. E é um mandamento. Ensina o menino no caminho. Esse jovem fazia tudo certinho, porque ele aprendeu desde menino. O judeu faz isso. A criança, quando chega a 8 anos, ele já sabe recitar praticamente o Pentateuco de cor. É complicado. O decálogo ele já sabe de cor. Os 10 mandamentos a criança já sabe recitar. Se a gente fizer aqui uma pergunta, possivelmente tem gente aqui que não sabe um versículo de cor. Possível que tem filho de crente aqui que não sabe um versículo de cor. É possível que isso aconteça. Mas tu não vai achar um judeu com 8 anos de idade que não sabe recitar os 10 mandamentos de cor. Porque o pai ensina o menino desde a mocidade. Quem é o Deus dele, a história do seu povo, a razão pela qual eles comemoram a Páscoa, a razão pela qual eles fazem a festa do tabernáculo, a razão pela qual eles fazem tudo aquilo que eles fazem. Todo judeu sabe. Se você perguntar, todos sabem, porque eles aprenderam ainda como criança. Infelizmente, os filhos dos crentes, se a gente perguntar para alguns filhos dos nossos irmãos, eles não sabem um versículo de cor. Não sabem fazer uma oração. Infelizmente, nós falhamos nisso. Nós estamos falhando. Você está ensinando o seu filho a orar? Você tem criança em casa? É uma obrigação sua, como pai, como mãe, ensinar o seu filho. Decora um versículo da Bíblia. Isso não é obrigação da igreja, não. Isso é obrigação do pai. Isso é obrigação da mãe. Porque você passa muito mais tempo com ele do que a professora da escola dominical. Pior ainda, nem na escola dominical leva. Aí já não ensina em casa e nem leva para a igreja tentar ensinar. Mas o judeu, ele sabia disso desde a mocidade dele. E o homem reconhece isso, que ele é um cumpridor dos mandamentos. Ele evidencia publicamente o respeito e o zelo à lei de Deus, mas será que em seu coração, será que lá dentro do seu coração, existe um relacionamento real com Deus? E aí talvez você vai dizer: pastor, também não adianta nada a gente ensinar nosso filho para a igreja, que se ele quiser desviar, ele vai desviar. Amém, é problema dele. O mandamento é para nós ensinarmos. Se ele se desviar, é problema dele. A Bíblia diz que o pai não salva o filho, o filho não salva o pai, a mulher não salva o marido, mas nós vamos fazer a nossa parte, amém? Você vai fazer a sua parte? Faça a sua parte. Não deixe o seu filho crescer longe do Senhor, porque tu vai só dificultar a vida dele.
ensina o caminho. Se ele vai ter um relacionamento real com o Senhor, é problema dele, mas você vai apresentar o Deus que você crê para ele. Esse jovem, será que ele realmente tinha um relacionamento com o Senhor? Um relacionamento real? Vamos ver o verso 21. Jesus afirma para ele que ainda falta algo. Jesus, olhando para ele, o amou. É interessante que o texto diz que Jesus o amou. Jesus não julgou. Jesus não desconsiderou a vida dele. Jesus, sabe, não falou assim, olha, tu não presta, eu te conheço por dentro. Tu não me ama nada. Jesus não nos julga, querido. Ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Ele olha para aquele homem, ele ama aquele homem. Olha como tu zelo. Olha quanta vontade de acertar. Quanta vontade de fazer o bem. Quanta a vontade de ir para o céu. Jesus o amou e lhe disse, falta uma coisa. E isso aqui para nós é muito forte. Será que falta alguma coisa em nós, querido? Falta uma coisa. Vai, resolve o seu problema. Sabe qual é o seu problema? Eu não sei qual é o seu problema. Mas Jesus está dizendo para você nessa noite. Você me ama, você acredita em mim, você confia, você tem vindo à igreja, mas ainda falta uma coisa. Você só precisa fazer o que falta. Já viu quando chega o dia de ceia na igreja? Tem alguns irmãos que não pegam a ceia do Senhor. Resolve isso, irmão. Falta uma coisa. Está faltando. Você não quer o reino dos céus? Se eu perguntar aqui, quem quer ir para o inferno, ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo está aqui porque quer ir para o céu. Esse jovem queria ir para o céu, mas ele não conseguiu fazer só o que faltava. Você só precisa fazer o que falta. O que falta para você entrar no corpo de Cristo? O que falta para você entrar no reino de Deus? Por causa disso você não vai entrar? Você está compreendendo, querido? Jesus te ama. Jesus olhou para ele e amou. E falou, olha, muito bem, você aprendeu, está tudo certo. Só falta uma coisa. Se Jesus olhar para mim, olhar para você nessa noite, vai falar o quê? Olha, poxa, bacana, você está aqui orando, você está aqui cantando, mas falta uma coisa. Vai lá resolver isso que falta. Você pode fazer o que está faltando na sua vida? Jesus está perguntando para você nessa noite. Falta uma coisa para você entrar no céu. Se eu voltar agora, você não vai entrar por causa dessa coisa. Falta uma coisa. O que falta para você? Cada um de nós vai examinar a si mesmo. No caso do jovem rico, com muito amor, Jesus percebe o esforço dele, o zelo dele, a vontade dele, a devoção dele. Deus tem olhado tudo isso, gente. A gente vem na igreja, a gente ora, a gente fecha o olhinho, a gente chora, a gente canta, mas não adianta se a gente não resolver aquela coisa. Jesus sabe que ainda falta aquela coisa. Está lá dentro do seu coração. O que está lá dentro, Ele quer tirar de lá de dentro, querido. Sabe, querido, a dinâmica do Senhor é aquela que a gente conhece. Negue-se a si mesmo. Toma a tua cruz e me siga. Jesus afirma para aquele jovem que falta algo. Aquele jovem era o dinheiro. Olha, vai lá, o dinheiro, a sua riqueza está te atrapalhando. É isso que Jesus está dizendo para ele. Vai lá, vende tudo que você tem, dá para os pobres e vem e me segue. Eu não vi Jesus mandando ninguém mais fazer isso, mas mandou ele. Aquilo para ele era um problema. Ia impedir ele de entrar no céu. Eu não sei, querido, o que Deus quer que você deixa? O que está te impedindo entrar no céu? Mas Jesus está dizendo, falta, vai lá, resolve isso. Larga isso.
abrir mão do ídolo do coração daquele jovem, da riqueza por amor a Jesus Cristo. Ele precisava abrir mão da riqueza, ele precisava abrir mão daquilo que ele gostava. Ele já era crente, ele já era temente, ele cumpria a lei, ele guardava o sábado, ele fazia tudo, mas dentro do coração dele, o Deus dele era o dinheiro. Imagina o semblante, mas ele ficou triste com esta palavra. Ele não esperava isso. Retirou-se triste. Por quê? O amor ao dinheiro era mais forte do que o amor a Jesus. Tem algo que por causa disso você não consegue seguir a Jesus? Será que tem algum ídolo dentro do seu coração? Será que tem algum ídolo dentro do meu coração? Você fala assim, olha, eu só preciso largar isso para seguir a Jesus. Isso pode te levar para o inferno. É isso que Jesus está dizendo. Só isso, pastor. Pastor, o dia que eu resolver isso, eu vou firmar. Meu irmão, eu lamento ou fico feliz em poder te dar essa notícia. Eu não sei se eu lamento ou se eu fico feliz, mas eu tenho que te dar essa notícia. Esse problema não é você que vai resolver. Em que posição o Senhor está em seu coração? Você pode até evidenciar bons relacionamentos com Deus. Pode cantar, pode orar, pode frequentar o culto. Mas em qual base de motivação você tem feito isso? Qual é a base da sua motivação que te faz ir à igreja todo domingo? Que te faz cantar, tocar, que te faz postar lá no Facebook que você ama Jesus, mandar mensagem para as pessoas todo dia pela manhã. Bom dia, Jesus te ama, eu também. Quando você faz uma caridade, quando você sai para evangelizar, você bota foto, você vai lá no monte orar, você faz um monte de coisa que tem que fazer. Faça, não deixa de fazer. Mas em que base de motivação que você está fazendo tudo isso? O que te motiva a fazer isso? Se Deus hoje te pedisse para abrir mão de algo, para seguir Jesus, qual tipo de ídolo você deveria quebrar no teu coração para fazer isso? Deus te trouxe aqui nessa noite para te perguntar, tu me amas? Eu te amo. Jesus amava aquele jovem. Ele te pergunta nessa noite, se Deus te perguntasse hoje, você tem coragem de quebrar esse ídolo e me seguir? Jesus não obrigou aquele jovem a vender as coisas dele. Jesus só disse para ele o que ele tinha que fazer. O pastor, a igreja, os irmãos, Deus não vai mandar você largar essa coisa, não vai mandar você desfazer esse negócio. Deus não vai mandar fazer nada. Ele só vai te dizer, se você tiver que largar isso para me seguir, você tem coragem de largar para me seguir? Você estaria disposto a negar a si mesmo para tomar a cruz e seguir de fato Jesus? Você está disposto a negar a sua vontade para fazer a vontade de Deus? Negar a ideologia por conhecer a Cristo com profundidade. Depois que eu comecei a ler a Bíblia, entender a palavra, frequentar a igreja, eu descobri. Você viu que antes o contexto, olha, Jesus estava falando sobre o quê? Sobre fé, sobre oração,
falando sobre família, divórcio, casamento, sobre escândalo, sobre testemunho de vida. E aí ele chama os discípulos e fala: você tem coragem de negar a sua vontade para me seguir? Você tem coragem de largar aquilo que é mais importante para você para me seguir? Negar relacionamentos que te tiram de Deus? Tem relacionamentos, amizades que te tiram de Deus. Você tem coragem de quebrar essa amizade para seguir a Jesus? É disso que Jesus está falando com aquele jovem. Tem algo que te tira de Deus. A pergunta é: você tem coragem de destruir um ídolo que está te destruindo com Deus? Negar um estilo de vida que desonra a Deus? O estilo de vida que desonra a Deus. Tem pessoas que vão à igreja, mas lá fora o testemunho, o estilo de vida não honra a Deus. Ele está dizendo: esse ídolo vai te levar para o inferno. Você quer entrar onde? No reino dos céus? Negue-se a si mesmo, toma a tua cruz. Você tem coragem de quebrar esse ídolo? Esse ídolo está dentro do seu coração. Eu não posso ver, ninguém pode ver. A gente só vê você orando, vocês só me vê orando, vocês só me vê aqui pregando. Mas será que eu quebrei os ídolos que está lá dentro do meu coração? Pastor, você tem que ver aquele irmão, aquela irmã. Não, o ídolo é dele, é ele que tem que quebrar. Você tem coragem de quebrar o ídolo da vaidade, o ídolo da mentira, o ídolo da falsidade, o ídolo da fofoca, o ídolo da amante, o ídolo do adultério, o ídolo do escândalo? É isso, querido. Da sensualidade. Pessoas que usam roupas indecentes, mas é crente. Mas tu olha, anda igual as pessoas do mundo, mas é crente. Mas está escandalizando o reino de Deus. Será que quando as pessoas estiverem andando na rua, fala: ali vai uma mulher de Deus? Ou vai uma meretriz? Ali vai um homem de Deus ou vai um enganador, um mentiroso? Jesus estava falando lá no capítulo 9 sobre escândalo. E ele me pergunta para mim, pergunta para você: você tem coragem de jogar esses ídolos fora para me seguir? Negar um emprego que pode te pagar mais, mas que te deixa longe de Deus? Será que tudo que está vindo é bênção? Será que não é laço do diabo? Pastor, o que eu faço? É você e Deus, meu irmão. Jesus falou para aquele jovem: vai lá e faz o que você tem que fazer. Faz o que você tem que fazer para me seguir. Isso está te atrapalhando a me seguir. Não estou dizendo, querido, que você tinha que fazer isso hoje, negar isso hoje. Mas se Deus pedir hoje para você largar, você tem coragem de largar? Largar o cigarro, largar a bebida, largar o jogo, largar, não sei, o que está dentro do seu coração que você faz? Eu só não firmo na igreja por causa disso. Ei, é isso aí que Deus está dizendo, tem que largar. E é você que vai ter que largar. Você que tem que quebrar os ídolos. A Bíblia diz que quando os crentes lá em Éfeso aceitaram Jesus, eles começaram a pegar os seus ídolos. Eles iam na casa dele: tem uma santa não sei o que, tem um santo não sei o que. Pegava aqueles ídolos, aqueles livros de bruxaria, aquelas coisas que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem alguma coisa lá na sua casa que não tem nada a ver com o reino de Deus? A Bíblia diz que os crentes de Éfeso pegavam aquilo tudo, chegava lá na praça pública, juntava lá e tacava fogo. Isso não me pertence mais. Você tem alguma roupa que tem santo, que tem imagem? Você tem algum objeto na sua casa? Mas era da minha avó, mas era de macumba, era de idolatria, era livro de bruxaria. Eu não sei o que está lá na sua vida te atrapalhando seguir a Jesus. É você que tem que pegar e quebrar, queimar e falar: eu desfaço todo o laço do diabo. Eu quero cortar todo o vínculo com as trevas. E eu quero seguir a Jesus.
negar, querido, e olhar para frente. Eu não vou lá na tua casa e falar: olha, irmão, tem que tirar aquilo ali da parede, aquilo ali não é de crente. Você sabe que não é. Você sabe que aquele objeto, que aquela roupa, que aquilo ali não te pertence, não tem nada a ver com o reino de Deus. Mas é difícil, né, irmão? Está lá dentro do coração. O ídolo está lá dentro. Na igreja ninguém vê. Você faz tudo certinho. Mas está lá dentro, o ídolo está lá. É isso que Jesus enquadrou aquele jovem e falou: rapaz, o ídolo está aí dentro de você. Você vai na igreja, você jejua, você cumpre os mandamentos, mas você não larga o ídolo. Somente a graça do Senhor para a gente quebrar os ídolos, querido. Por isso que eu falei. Tem gente que fala assim: pastor, quando eu resolver? Tu nunca vai resolver, porque se não for a graça de Deus, se não for o poder de Deus, se você crer e confessar: Senhor. Vamos ler do 10 ao 20, capítulo 10, verso 23. Eu quero acelerar um pouquinho em nome de Jesus. Marcos 10, 23. Então Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como que é difícil, né, irmão? Entrarão, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram dessas suas palavras, mas Jesus, tornando a falar, disse: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E eles se admiravam ainda mais, dizendo de si: quem poderá se salvar? Quem, querido, pode se salvar? Sabe o que Jesus disse? Olhou para eles e disse: para os homens realmente é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis, querido. Você tem que acreditar que você pode vencer esse maligno aí. Você tem que ir lá e se render e falar: Deus, me liberta desse negócio. Eu quero desfazer hoje esse negócio. Eu vou largar esse negócio. Eu não consigo, mas para o Senhor não tem nada impossível. Porque Deus vai fazer um milagre, querido. Se você crer, Deus vai te libertar. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer ser o primeiro no meu coração. Ele quer que o meu coração seja dele. Ele diz: filho, dá-me o teu coração. Por que a gente não consegue dar o nosso coração para Deus, pastor? Tem gente que não consegue firmar por causa da bebida, por causa do cigarro, o outro por causa da amante, o outro por causa da mentira. Não consegue firmar por causa da roupa. Ei! Realmente é difícil, mas para Deus não é difícil. Se lança ao Senhor. Jesus usa o exemplo, querido. Jesus vai dizer que somente Deus é capaz de quebrar os ídolos do nosso coração. Então você tem que pedir força a Deus. Você tem que pedir graça a Deus para romper com as maldições do passado, com os maus hábitos, com os maus vícios. Ir lá e fazer o que você tem que fazer. Deixa a autoconfiança na busca pela santificação e confie. Confie em Deus. Sabe, não adianta a gente ficar tentando mostrar para todo mundo que a gente é crente mais do que todo mundo, se a gente lá no coração não consegue largar o bagulho errado. Se a gente não consegue confessar a nossa fraqueza. Se você não conhece quem são esses ídolos que ainda possa existir, ainda é um perigo na sua vida. Sabe, se você não está, conseguindo ser um cristão verdadeiro, porque tem um ídolo lá dentro do seu coração. E você tem que pedir a Deus que te revele. Possa ser que esse jovem não sabia. Mas Deus revelou para ele, não revelou? Será que você ainda não sabe que você está vivendo no pecado? Será que você não sabe que você só é crente de aparência? Será que aquele jovem sabia? Eu não sei se ele sabia, porque ele pensava que estava agradando a Deus.
Mas de repente o semblante dele, ó. Meu Deus. Sabe, querido, quando você está lá e Deus fala com você, olha, meu filho, minha filha, isso não me agrada. Qual é a sua reação? Você fica triste, vira as costas para Jesus e vai embora? Ou você faz igual aquela mulher? Aquela adúltera foi pega no adultério. Filha, vá, não peques mais. Você só precisa acertar daqui para frente. É isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Você só precisa ter coragem para seguir Jesus hoje. E romper com o pecado hoje. Sabe, querido? Deus me mostrou hoje, pastor, eu não estava me ligando nisso. Esse jovem, Deus revelou para ele. Ele estava lá, sabe que Deus ama tanto a gente, que Ele tira a gente do meio da multidão e traz a gente para uma conversa. Jesus não fez isso com muita gente, mas Jesus amou aquele jovem, falou, vou te revelar o que você tem que fazer. Jesus te trouxe aqui nessa noite e está dizendo para você que você tem que largar isso. Não é porque Ele quer te esculachar, não é porque Ele está te julgando, é porque Ele te ama. E pode ser isso que vai impedir você entrar no reino de Deus. Sabe, querido, seguir a Jesus nos traz essa nova perspectiva de vida. É olhar para frente. Não é olhar para Jesus só como um bom mestre, como um grande líder espiritual, como um curandeiro, que toda vez que a gente precisa, a gente corre para pedir oração, a gente corre para resolver nossos problemas. Não, querido, a gente olha para Jesus com uma outra perspectiva. É o Senhor, é o Rei, é quem me governa, é quem me revela as minhas falhas, é quem mostra o meu pecado e me ama e diz, se arrependa, confessa, deixa, renuncia a si mesmo, me segue. Jesus só quer te mostrar isso, o quanto Ele te ama, para te levar para junto dEle. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Pastor, o que eu ganho com isso? Eu quero te convidar a ficar de pé no nome de Jesus. Pedro fez essa pergunta para Jesus, versículo 28. Pedro questiona sobre o fato de terem deixado tudo para seguir a Jesus. Ah, pastor, mas eu tenho que deixar esse trabalho. Não sei, querido, eu não estou aqui para se meter na tua vida. Mas se Jesus falar para você que esse trabalho está te atrapalhando, é você que tem uma decisão, sabe? Ah, pastor, mas eu tenho que largar essa mulher. Eu não sei. A mulher samaritana, Jesus falou para ela: tu já teve um monte de homem, o que você tem ainda não é teu, ou seja, larga ele para me seguir. Não foi isso, pastor? Você já teve 5 maridos, e o que você tem não é teu. Você quer ser minha discípula? Larga esse cara e vem me seguir. É isso que Jesus falou para ela. Se Jesus te falar hoje que você tem que largar para seguir hoje, a pergunta é, você tem coragem de quebrar esse ídolo? Pedro questiona o fato de ter deixado tudo para seguir Jesus. Vamos ver o verso 29 e 30. Jesus responde para Pedro, porque Jesus lá no 28, Pedro perguntou para Jesus no 28, né? O que eu ganho com isso? O que eu ganho? Volta o 28 para mim. Pedro começou a dizer, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondendo disse para Pedro, em verdade eu vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmão, irmã, pai, mãe, mulher, filho, riqueza, campo, por amor de mim, por amor do Evangelho, que não receba. Ah, meu querido, ou você crê em Jesus, você crê na palavra, ou tu não crê. Ninguém não vai deixar de receber o galardão do Senhor.
já nesse tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campo, com perseguições, e no século futuro, o que é que a gente quer no futuro, querido? Você quer, sabe, querido, porque, pastor, mas como assim? Eu vou ter irmãos, irmãs, é a família de Deus, é a igreja. Você largou um amigo, mas olha quantos amigos Deus te deu. Você largou uma mulher, mas olha quantas irmãs Deus te deu. Você largou o pai que não queria te proibir seguir Jesus, mas quantos pais Deus te deu. Você largou os seus filhos porque eles não queriam Jesus, estavam te impedindo, mas olha quantos filhos Jesus te deu. Sabe, querido? E você ainda vai ter a vida eterna. Eu não sei se você é capaz de entender o que Deus está dizendo. É como assim, só vai para o inferno quem quer, porque eu estou aqui com a porta do céu aberta. Você só tem que fazer o que você tem que fazer. Meu Deus, tem misericórdia de mim. Viver com Cristo, querido, torna todas as nossas perspectivas e prioridades diferentes da do mundo. O mundo não entende, mas nós entendemos. Alguém vai dizer, esse cara é maluco, mas é a loucura de Deus, porque a perspectiva de Deus é diferente da perspectiva do mundo. Para o mundo você está perdendo, mas para Deus você está ganhando. O mundo não entende as nossas escolhas. As nossas escolhas são confusas para quem não crê em Jesus. Mas você crê em Jesus, você não fica confundido, porque você confia nele. Eu quero orar com você, querido, nessa noite. Mesmo em meio à perseguição, nós sabemos que nós teremos a vida eterna. Olha lá, com perseguições, mas nós teremos no futuro, entraremos no reino de Deus. Você entende o que Deus está falando com você nessa noite? Eu não vou fazer apelo, mas eu quero que você aí onde você está, abaixe a sua cabeça agora em nome de Jesus, feche os seus olhos. Não olhe para ninguém do teu lado. Você está tendo um encontro com Deus agora, é você e Jesus. Ele só está te perguntando, tu me amas? Você tem coragem de quebrar esse ídolo nessa noite? Negar a si mesmo e me seguir? Tenho posto diante de ti a vida e a morte. Escolhe a vida e vivei. Comece, querida, a orar nesse momento. Converse com Jesus. Aleluia, Deus, Espírito Santo. Nós estamos na tua presença, meu Senhor. Pode louvar. Aleluia. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou. Fale com Jesus. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ir. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Deus quer te dar coragem nessa noite. Novas sandálias disse despedi dos meus pais. É tempo de romper com o pecado. Queimei minhas carroças e queime. Destrua os ídolos do teu coração. afundei
meus barcos no lugar. Oh Deus, ele canta ramanaga shurimini cantará. Eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e afundei meus barcos no lugar. Para onde você vai, querido? Pra onde eu irei? Não temos outro lugar. Tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Você pode dizer isso? Para onde eu estou indo? Se eu não tenho pra onde vou, Eu quero ir aonde Jesus está indo. tenho você, Oh, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Diga, diga. Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Senhor, me leva contigo. Não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Para onde você está indo? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Aleluia. Querido, resolve a sua vida com Deus hoje. Ele está dizendo: vai e faça o que você tem que fazer para que você possa ter o direito à vida eterna. A pergunta é: para onde você está indo? Para onde eu irei sem Jesus? Aquele jovem virou as costas e foi embora. Ele não conseguiu negar a sua vontade, o seu prazer. Ele não conseguiu quebrar o seu ídolo. O ídolo estava dentro do coração dele. A pergunta de Deus para mim, para você nessa noite: para onde você vai sem mim? Você tem coragem de quebrar esse ídolo para me seguir? Eu quero orar com você nessa noite. Coloque a sua mão no seu coração. Não sou eu, mas é o Senhor nesse lugar, que quer fazer essa aliança contigo. Ore, fale com o seu Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós não queremos ir sem a tua presença. Senhor, sonda o meu coração, ó Pai. A tua palavra nos diz que o nosso coração é enganoso, como o Senhor revelou para aquele jovem naquele dia, que pensava ser um grande religioso, alguém que estava fazendo tudo certinho, mas o Senhor mostrou para ele que lá dentro do coração dele tinha um ídolo e ele tinha que quebrar aquele ídolo. O Senhor me sonda nesse momento. Tu me conheces bem por dentro e por fora. Olha aqui os meus irmãos. Olha o coração do teu filho, da tua filha nesse lugar. Diga para ele o que ele tem que fazer, como o Senhor fez com aquele jovem. Qual é o ídolo que está me atrapalhando, Senhor? Qual é o ídolo que está atrapalhando o teu filho, a tua filha? O Senhor sempre disse para as pessoas o que eles tinham que deixar. O Senhor disse para aquele jovem, o Senhor disse para os discípulos, o Senhor disse para a mulher adúltera, o Senhor disse para tanta gente, para os escribas, para os fariseus, que eles tinham que deixar a hipocrisia, que eles tinham que deixar a idolatria, a mentira. O Senhor sempre disse: Senhor, fala com teu filho nessa noite,
Fala com a tua filha nessa noite, o ídolo que possa estar atrapalhando eles a entrar no teu reino. Em nome de Jesus, ouça agora a voz do Espírito Santo falando ao teu coração. E deixe nesse momento, quebre diante do Senhor nessa noite e siga a Jesus. Deixe, Ele está dizendo: negue-se a si mesmo, toma tua cruz e me siga. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, Espírito Santo, porque é pelo Espírito, não é por força, não é por violência, é pelo teu Espírito, que todos que entraram por essas portas nessa noite, foi para ter esse diálogo com o Senhor, e que o Senhor revele a cada um segundo o teu propósito, meu Pai. Em nome de Jesus, receba essa palavra no teu coração, que o Espírito Santo te ama, Jesus te ama, Ele corrige o filho que ama. Pai, assim eu te peço, Senhor, que o Senhor vai falando agora nesse lugar. Obrigado pela tua presença entre nós, Jesus. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor, com nos amor, mesmo sendo pecadores, mesmo errando, mesmo falhando, o Senhor nos trouxe aqui para dizer que nos ama e que a gente só precisa resolver isso. A gente só precisa fazer isso para te seguir. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Senhor. Nessa noite eu te peço, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, querido. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia, aleluia. Segue a Jesus, querido. Não permita que os ídolos te atrapalhem de seguir a Jesus. Vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Senhor, mais uma vez eu oro nesse momento para te agradecer pela oportunidade da reunião do teu povo. Agora despeça-nos em paz, leva-nos em paz para os nossos lares, e que a tua palavra, a tua voz fique dentro do nosso coração, queimando, nos revelando. Em nome de Jesus, nós queremos te seguir, ó Pai. Leva-nos em paz, guarda a nossa vida e livra-nos do mal, em o nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do nosso amado, nosso Senhor Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja derramada sobre nós. Se você crê, levante a sua mão e diga comigo: amém. Vai em paz, em nome de Jesus. Aleluia.